sorriso não apenas ilumina o rosto, mas ele escreve histórias para um universo de possibilidades. E hoje, sejam bem-vindos de volta ao nosso terceiro programa, com a doutora Ana Junqueira. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E com essa maravilha, né, vamos trazer hoje muitos sorrisos, né? E a gente já quer fazer eu já quero fazer essa pergunta para você. Quem de fato é a doutora Ana Junqueira? E como nasceu a odontologia Lobo? Bem, a Ana Junqueira é dentista formada há 28 anos e especialista em ortodontia e ortopedia dos maxilares. Eu me formei, trabalhei no sul de Minas, sou mineira, e logo após me casar, porque me casei com também Dr. Leonardo Lobo, né, que também é dentista, me casei em 2001, em fevereiro. E em maio já estávamos aqui montando a Junqueira Lobo Odontologia. Então, a minha vida, vamos dizer, a minha família e a minha profissão foram criadas juntas aqui em Indaiatuba. Então, imagina o meu carinho por essa cidade, né? Aqui eu formei tanto a minha vida profissional, né, quanto a minha família. Hoje tenho 2 filhas, Laila e Aline. E temos nosso consultório, né? Montamos nosso consultório aqui, eu e meu marido, Leonardo. Olha que maravilha, né, Karen? Muito. E, doutora, o que te motivou a cuidar de sorrisos? A escolher, né, essa profissão? Qual foi seu pensamento, emoção? O que te motivou de verdade a escolher a odontologia? É interessante porque eu venho de uma família de dentistas. Ah, entendo. Meu pai é fundador da universidade onde eu me formei. Né? Eu tinha um tio muito idealista, ele montou uma universidade e chamou meu pai como dentista e falou, não, vamos montar uma faculdade de odontologia. E meu pai foi junto e eles montaram ali, começaram, né, e montaram tudo. Então, eu tenho muita coisa pela educação, pela formação de outros profissionais, eu tenho muito... Gosto, né, da parte de professor também, porque meu pai sempre foi professor, né? Meu pai, antes de ser professor de odontologia, ele foi professor de matemática. Então, o meu avô era professor, fundador de escolas. Então, isso vem da família. E o escolher pela ortodontia foi por poder verificar a mudança que a gente consegue fazer quando a gente modifica um sorriso. Para mim é encantador. Eu sou encantada, quem costuma, né, tem contato comigo, vê o quanto eu sou apaixonada pela minha profissão. Além de ser uma herança, né? Com certeza, além de ser uma herança familiar, que nasceu, acho que já com esse amor e esse encanto, né, Fran? O interessante é que minha mãe ia fazer enfermagem, mas acabou não fazendo, casou com meu pai, mas foi enfermeira dele a vida toda. Então, eu tenho isso no meu casamento, né? Que é uma coisa também que é herança. Eu e meu marido trabalhamos juntos. Minha mãe também trabalhava com meu pai. Ela era enfermeira dele. Então, sempre eles estavam juntinhos o tempo todo. Que maravilha. E assim, né? Nós sabemos que ela, junto com o doutor Leonardo, o esposo dela, né? Que a gente tem um carinho imenso. Ele também tem um carinho muito grande, né, Ana? Sim. Pelo nosso grupo, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Nós sabemos que lá na sua clínica você tem muitas especialidades, né? Eu já conheci um pouco mais, mas assim, sabemos também que você nichou, né? Muito assim no Invisalign. E assim, como que você consegue manter todo esse sucesso que é a sua clínica, né? E nesse nicho do Invisalign? Então, a Invisalign surgiu na minha vida, assim, eu fazia um pouco porque a Invisalign é uma marca de alinhadores, tá? E alinhador é um tipo de aparelho. Sim. Eu fazia a ortodontia convencional, com brackets e tudo, e tinha começado a fazer alinhadores em 2017. Porém, quando veio a pandemia, eu me deparei e falei, poxa, e agora?
tivemos que fechar tudo, lockdown. E como que eu vou trabalhar? O problema estava instalado ali na boca, né? O local mais complexo era a boca, era onde eu trabalhava. E o paciente não queria ir ao consultório, tinha medo e tal. E aí eu me aprofundei nessa parte do Invisalign, porque o Invisalign, ele dá uma condição muito grande de você atender o paciente à distância. Então, eu não preciso ter o paciente ali na minha cadeira o tempo todo. Olha, então, a gente tem como fazer o tratamento, preparar o tratamento, planejar o tratamento. O tratamento à distância. À distância. Tanto que eu tenho paciente na Flórida, eu tenho paciente em Portugal, eu tenho na Irlanda. Então, eu tenho paciente fora do Brasil e fora também do estado. Eu tenho paciente em Minas, né? Eu tenho dentro do estado, eu tenho fora daqui, eu tenho em Campinas, tenho em São Paulo. Porque tem como a gente fazer o tratamento sem estar dentro do consultório. E aí eu falei, poxa, a tecnologia está aí, a modernidade está aí, por que eu não vou abraçar? Então, acho que a pandemia serviu muito para a gente, às vezes, cair nessa realidade, né? Agora, o mundo está indo e você está aqui com medo, com medo, com medo. Aí ela me deu aquele... e você, assim, vem mostrando, né, a cada dia... esse diferencial que você tem. Acho que o bom, né, é gostoso quando se trabalha em família, porque cada um pode fazer um pouco, né? Fazer o seu atendimento. E parabéns por você ter nichado para esse público também do Invisalign. Isso que você falou... Desculpa, cara. Não. Isso que você falou é bem interessante, porque eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, não veem, é que o dentista não é ali só no mocho, na cadeira, não é aquele momento que o dentista só ele trabalha. Porque muita gente, às vezes, chega no consultório e fala assim, se eu soubesse que você estava aí à toa... Sim. Não é porque o paciente não está lá dentro que eu estou à toa. É um momento que, às vezes, o paciente não está, é um momento onde a gente faz planejamento, a gente faz diagnóstico, a gente estuda o caso do paciente, resolve como vai tratar o paciente, né? E estar com os pacientes à distância, né? Também. Pode estar fazendo a consulta virtual, né? Sim. Pode estar com consulta online. Então, a gente tem uma série de coisas que às vezes as pessoas não veem que a gente faz, mas que a gente faz, que é um trabalho imenso. Então, para a gente chegar ali com aquilo, no caso do Invisalign, para eu chegar ali e te dar o aparelho, eu tive muito estudo antes. E essa ideia que você disse, né, da gente eu ter o meu marido. O Leonardo, assim, a gente senta, porque uma cabeça pensa bem, mas duas pensa melhor, com né? certeza. Então, eu gosto muito de falar com ele sobre o tratamento. A gente senta, põe, né, nas telas do consultório, a gente põe, se for a panorâmica, se for uma tomografia, a gente estuda junto, porque eu olho, ele olha, a gente conversa, o que a gente pode melhorar, o que pode fazer aqui, e às vezes vai fazer um trabalho comigo e depois a finalização vai ser com ele. Às vezes eu tenho que fazer, vou abrir espaço, vou ajeitar para ele colocar um implante, para ele colocar uma prótese. Então, a gente conversa antes. Isso é magnífico para a gente ter um consenso e um diferencial de como a gente vai tratar aquele paciente, dando individualidade, porque cada um é um, né? Cada um é um ser humano, uma boca diferente. E falando do Invisalign, né? O Miguel é caso de sucesso do Invisalign. Eu achei muito interessante você falar agora dessa parte aí tecnologia de acompanhar a distância, porque a gente, como eu só fiz com você, com o Miguel, eu não tinha pensado nesse grande diferencial. Sim. Tem um aplicativo que você olha a diferença, você tem isso lá no seu computador, né, na sua televisão, né, na sua tela lá de uma forma grande, e você acompanha e, assim, para dar um caso de sucesso do Miguel, é entregue, eu não lembro quantos, uma sessão que, no caso do Miguel, ele troca por semana. Então, o que eu achei fantástico, a gente não precisa ficar indo toda hora, o tratamento é efetivo, né? Então, eu não lembrei dessa peculiaridade que é realmente você poder fazer um tratamento à distância, né? Essa possibilidade. E uma coisa muito importante para quem já usou aqueles aparelhos tradicionais, os brackets. Aquilo machuca Isso, tudo aqui, né? Eu usei pode dar afta, né? Nossa. Pode soltar. E não machuca nada, né? Então, é efetivo, funciona
por semana, é como se toda semana a gente tivesse lá sem ir. A gente tem todo, né? É interessante isso que você falou, né? Por semana. A gente tem uma previsibilidade do tratamento, porque você já sabe, vai usar tantas placas. É isso. Né? Então, você tem essa previsibilidade que você não tem no outro aparelho. E no outro aparelho, você tem que estar indo ali semanalmente no consultório. Toda vez que o paciente entra no consultório, a gente vai estudar o que aconteceu e vai planejar o que a gente vai fazer ali. A gente tem um planejamento daqui que eu quero chegar aqui, mas o que eu vou fazer no meio, eu vou planejando a cada consulta. Esse não. Eu tenho que planejar, a gente tem um software que é o CleanCheck, então a gente tem que planejar dentro ali tudo como que eu vou fazer o dente caminhar para aquele lugar que eu quero. Então, esse planejamento é algo bem complexo e é algo que a gente faz dentro do computador. Então, quando o paciente chega, ele já sabe, eu vou usar tantas placas. O tratamento vai demorar mais ou não, aí depende do paciente, porque eu não faço tudo. Eu falo que é uma tríade que a gente tem. O paciente, eu que tenho que planejar muito bem, e a biologia, que é a reação que vai ter ali. Então, quando essa tríade funciona, o tratamento vai muito rápido. Mas o paciente já sabe, eu vou usar tantas placas. Isso é fantástico. Entendeu? Quando a gente não sabe. Então, ele tem mais controle disso. Eu vou usar bem, eu vou usar menos tempo. Eu vou, né, balançar, eu vou alongar meu tratamento. Mas aí ele tira daquela coisa que o dentista tá me enrolando, porque tinha muito isso com o aparelho fixo. O dentista tá me enrolando. Agora não, é você que tá se enrolando, né? Porque tem aqui, o tempo de tratamento é esse. Se você usar, você vai atingir o quanto mais rápido. E tem um aplicativo que tira foto, você dá pra pessoa fazer em casa aquele negocinho. É um retratorzinho que você põe na boca e faz as fotos. Aí é um app, né, que a gente tem. E aí que eu falo também, eu acompanho muito mais o tratamento do paciente com Invisalign do que o paciente com o aparelho convencional. Por quê? Sim. Porque eu vejo ele semanalmente. Ele vai trocar semanalmente, ele vai tirar as fotos e vai me enviar. E eu vou mandar um feedback. Né? Ó, tá assim, tá, né? Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, por isso que a gente tem esse acompanhamento, mesmo o paciente fora. Ele tá no exterior. Ele me manda as fotos, eu vou falar o que tem que fazer. Ou se está tudo bem, que pode trocar para o próximo. Então, eu sempre vou estar dando esse feedback. E isso faz uma diferença imensa no tratamento. Sim, com certeza. E sem contar, né, gente, que aquele aparelho convencional, sinceramente, é tão... Eu particularmente, acho estético, muito... Né? Não é nada estético, né? É. E, como se diz, o Invisalign, meu Deus do céu, meus filhos usaram, né? E, assim, eles amaram, e sem contar o alinhamento perfeito que fica, né? É diferenciado. E, Ana, e falando sobre tudo isso, é claro que vocês têm, assim, muitos diferenciais dentro da sua clínica. Inclusive, já estive lá algumas vezes, né? Assim, o atendimento de vocês é impecável, né? O acolhimento, vocês acolhem, vocês abraçam quando o paciente chega lá. Isso é maravilhoso. Vocês estão de parabéns, você, o Dr. Leonardo, a equipe de vocês. Mas, assim, eu gostaria que você resumisse algo, talvez, que nem eu e nem a Karen, nem aí os telespectadores saibam, né? Mas que você resumisse, que a gente, assim, ficasse impactado em saber. Então, isso que você está dizendo é muito... que é uma coisa de família, né? Como eu disse, meu pai foi dentista, e eu e meu marido somos dentistas. Vou contar mais, né? Porque meus padrinhos são dentistas, minhas irmãs são dentistas, família de dentistas. Alinhadíssimos e bonitos. E aí, o que acontece? Então, a gente tem muita coisa de família. E o que é esse abraço, esse acolhimento que você sentiu? Sim. O que acontece? Eu me casei e vim para cá. O meu consultório era a minha casa. Então, eu sempre tive esse acolhimento. Quem chegava ali era acolhido por mim como se estivesse na minha casa. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, doutor, eu acho um barato isso, porque eu chego aqui, parece que eu estou na sala da sua casa, você senta aqui na sala de espera, você conversa com a gente. Então, a gente sempre teve isso. E sempre que eu posso, eu estou fazendo isso. Eu vou na sala, eu converso com o paciente, às vezes ele está esperando o Leonardo, eu converso com ele. Hoje, quando a gente começou, era mais fácil isso, porque a gente tinha uma cadeira só. Quando ele estava atendendo, eu era secretária. Então, eu estava ali com o paciente. Agora, não. A gente tem cada um a sua cadeira, então o movimento é maior e é mais difícil de ter isso. Mas a gente sempre tenta ter esse acolhimento. Então, eu tenho paciente lá, que eu trato a família toda, e que eu comecei a tratar ele era criança. E esses dias foi engraçado, que eu estava ali perto do Shopping Jaraguá, e eu tô assim, psiu, psiu,
e eu não olho. Sou meia, né? Eu não olho. Aí ele falou assim, eita, doutora, você não vai olhar? Eu falei, então agora só é comigo mesmo e é paciente, né? Eu olhei, ele virou e falou assim, você não lembra de mim, doutora? Eu fui sua paciente com 7 anos. Aí eu falei assim, nossa, mas você tá tão grande. Eu assustei, né? Era um moço, né? Aí ele falou assim, mas ó, meu sorriso ficou lindo. Eu falei, ai, que delícia. Falei, e eu lembro muito disso porque um dos meus professores, né, na época da especialização, ele falava assim, a gente vai te considerar um bom ortodontista se 10 anos depois o tratamento estiver perfeito. Eu falei, opa, eu queria que esse professor estivesse vendo agora, meu paciente. A prova dos 9, né? A prova dos 9. E foi interessante, né? E você vê um adolescente, né? Porque aí ele estava ali com seus 18, 19 anos, querer me chamar a atenção para mostrar, né, o sorriso. Eu fiquei super feliz. Eu digo que geralmente eles não querem, né? Um trabalho bem feito, né, Ana? Então, ele estava feliz com o sorriso, mas também ele teve, assim, a liberdade de me chamar, de querer falar comigo, porque isso na adolescência é tão complicado, né? Eles não... Mas olha, isso aí prova o quanto você... Eu quero dizer para você que o que eu vejo um diferencial muito grande na sua clínica é porque você e o seu esposo, o Dr. Leonardo, vocês falam com o coração. Para mim, esse é o maior diferencial. A gente chega na sua clínica, a gente se sente realmente, que como você disse, né, quando você tem o tempo de ir lá, sentar, conversar, e quando você faz isso, realmente transborda com o coração. Parabéns, viu, Ana? Parabéns. O Miguel, olha, na primeira consulta já amou a Ana. Eu falo, olha, vai escovar os dentes direitinho, que eu vou falar para a doutora Ana. Vai lá, ó, funciona. Mas ele é uma graça também. Olha. E falando em diferencial, além do seu tratamento, do carinho que vocês fazem com o coração, o que você poderia passar para a gente que é algo assim personalizado de vocês, com relação a um projeto, de um caminhar da clínica, o que vocês estão pensando para o futuro, para daqui 3, 4, 5 anos, tecnicamente também, né? Não tem como falar que seu trabalho só a técnica, que é impossível, que é algo, né, que fica vazio. Mas desse conjunto do atendimento, de técnica, o que você traz para a gente, assim, de novo, de diferente? Então, Karen, a gente não para de estudar, nem eu, nem o Leonardo. Então, a gente está sempre buscando as novidades, as tecnologias mais novas, tudo que tem de mais novo. Eu tenho um sonho meio, né? Vou abrir aqui até, Leonardo, você não sabe. Vai descobrir agora, doutor. Agora. Assista. Eu tenho um sonho secreto, assim, né? Vamos dizer. Que porque, não é mais? Que era secreto, agora estou abrindo. De abrir a minha clínica para profissionais que estão iniciando para aprender. Porque tem muita coisa que a escola não ensina. Que a faculdade não passa. Que legal. Entendeu? Então, eu sou muito aberta para receber esse paciente, para ele fazer estágio no meu consultório, para ele poder... Para eu passar o que eu sei. Pois aquilo que a gente adquiriu com tanta dificuldade, se a gente puder ajudar o outro, dar a mão ao outro, para que aquilo seja mais fácil para eles, que se torne mais tranquilo para eles, isso é um sonho meu. Isso é uma coisa que eu gostaria. Legal. Ensinar. Entendeu? Legal. Ensinar, passar um pouco de tudo que eu aprendi, um pouco de tudo que eu sei, de tanta tecnologia. Porque a tecnologia até se pode aprender, mas eu acho que assim, é o tato do dia a dia. A prática. Porque eu sou um mocho, né? Eu estou ali sentada com o paciente o tempo todo. Então, às vezes, tem muita coisa que na teoria é muito bonito, mas não funciona. Sim. Então, a gente tem essa facilidade, a gente já sabe como faz, porque a gente já trabalha com aquilo há muito tempo. Vou te contar uma coisa que foi muito interessante, porque eu faço a minha área, que é mais, né, aparelhos, né? Eu sou ortodontista, ortopedista e trabalho com a parte miofuncional. Miofuncional é a parte de musculatura. Uhum. E uma coisa que eu gosto muito, que eu falo sempre, eu bati muito, é trabalhar a prevenção, não deixar o problema acontecer. Sim. Porque às vezes não tem que colocar aparelho. Às vezes é uma fisioterapia que você faz, uma fonoaudiologia que você faz, e vai lá, a gente vai descobrir, a gente vai indicar, se fizer isso, fizer aquilo, vai resolver. Às vezes não vai precisar pôr o aparelho, às vezes vai... E é importante isso aí. Então, eu sou muito focada nessa minha parte. E meio que
não sei muito bem sobre implantes, sobre essa outra área, né? Sobre as partes cirúrgicas. E agora, né, nós ficamos sem uma profissional para auxiliar o Leonardo nas cirurgias. Estamos procurando uma pessoa. E o Leonardo falou assim, você vai ter que me ajudar algumas cirurgias e tal. Gente, que impressionante. Eu falei, nossa, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Então, eu fui ajudá-lo e comecei a aprender. Falei, nossa, que legal, olha que você faz isso daqui. Nossa, como isso evoluiu. Porque eu via da minha área, mas não via da área dele, né? Sim. Então, muita coisa evoluiu, muita coisa interessante dentro da implantodontia, dentro das técnicas, porque a gente tem uma técnica que quando você faz canal no dente e se fica o abscesso, que a gente chama inflamação, lá na raiz, você tem uma técnica para abrir lá e mexer na raiz para tirar aquilo. E aí é uma cirurgia, né? A absectomia. Sim. E Leonardo faz muito bem, mas só que mudou a técnica disso, mudou o material que faz isso. Aí eu fui com ele ajudar a cirurgia, eu falei, e a paciente ouvindo, né? E eu falando, empolgada, tal. Na hora que terminou, ela virou para mim e falou assim, que lindo ver vocês. Eu estava emocionada. Eu até não sentia, eu estava tão nervosa que eu até não senti, porque eu fiquei prestando atenção na sua admiração pelo trabalho que ele estava fazendo e nas coisas. Então, assim, a paciente ficou ali encantada. Ela falou assim, eu vou sair daqui feliz de ver como que vocês estavam felizes e estavam passando um para o outro e eu aqui só ouvindo. Um admirando o trabalho do outro e falando, que aprendendo e tal. Eu fiquei tão admirada que a cirurgia foi tão tranquila, eu com medo e tudo mais, e foi tranquilo. Porque é isso. Prática, né? Essa aí, porque as coisas vão mudando e tal, mas você tem uma visão já daquilo, da anatomia, porque isso é com prática, né? E, às vezes a pessoa acha, mas olha a face, olha quantos nervos, veias, artérias e a musculatura que passa ali, quanta coisa a gente tem que estudar e a gente tem que saber que se eu fizer isso vai acontecer aquilo, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Isso é muito importante e a gente estuda tudo isso, a gente tem toda essa percepção para a gente fazer alguma coisa, né? E aí você passar isso e mostrar isso, eu acho que é bem interessante. Ou seja, você tinha toda a prática do que o seu marido faz, assim, desculpa, todo o conhecimento que você estudou, acompanhou algumas coisas, mas quando você se especializou, como é comum, você não vai ter a experiência naquilo. Você deixou aquilo, né? E comparando, você quer fazer isso com as pessoas que acabaram de sair, né? Exatamente. Da faculdade, e aí vem para pegar já, para ser mais leve, né, Ana? Exatamente. Que legal. Eu vejo isso, né, na minha parte, que é o Invisalign, eu vejo isso que as pessoas têm muita dificuldade, porque a gente tem um software, você tem que mexer no dente, movimentar, e as pessoas têm um pouco de dificuldade, e às vezes faz um movimento que você fala assim, isso não vai acontecer. Isso não é realista. Porque ali no software, ele aceita qualquer coisa que eu fizer. Só que eu tenho que saber se aquilo que eu fiz realmente vai acontecer. Na realidade. E isso... Na prática. Na prática. No papel, o papel aceita tudo, né, Ana? Exatamente. Então, você tem que saber, porque depende do movimento que você faz, lá vai aparecer que vai fazer, só que chega na boca ele não vai acontecer. Então, você tem que saber isso. Você tem que ter essa previsão. E isso, o computador não faz. Né? O dentista que vai realizar. Viu? E olha só que maravilha, né? Mais uma vez ela falando aí sobre trabalhar junto com o esposo, que privilégio, né? Caminhar juntos, né? Aprender assim, descobrir, ter novas descobertas e assim. É uma faca de dois gumes. Eu acho super bacana, Ana. Eu tive o privilégio de trabalhar ao lado do meu esposo por mais de 30 anos, né? E assim, fui muito feliz e eu tenho um olhar muito diferente para os casais que trabalham junto, que conseguem empreender juntos e, consequentemente, crescer juntos, né? É admirável. Eu falo que é uma sociedade, né, que você faz do casamento e do profissional para a vida toda, né? E, assim, é uma sociedade 24 horas. Com certeza. Você não separa nunca. Full time. Full time. E essa sociedade... Então, isso eu acho que é interessante, porque é igual eu tô te falando. No começo, a gente eu sabia muito dele, ele sabia muito de mim. E tinha algumas coisas que, às vezes, a gente divergia, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E foi algo que a gente foi combinando. Sim. Esse é seu, esse é meu, e a gente... Quando a gente senta junto, a gente discute tratamento juntos, isso é muito importante, muito bom, mas o que você tomou de decisão é sua, o que você tomou de decisão é seu. Para não ter, às vezes, atrito, porque tem algumas coisas que você pensa diferente
tanto Tem profissionalmente como dentro de tem casa, que saber né? lidar, né, com essa situação. E você tem que saber lidar, porque Com quem certeza. não sabe lidar com isso... E principalmente, né, entender o lado um do outro ali dentro do ambiente de trabalho e não levar para a extensão, né, que é a sua casa. Então, assim, é muito bom quando você consegue entender e separar esses momentos. O respeito é muito importante, né? O respeito da opinião do outro, né? O respeito, ele está nessa situação, né? Ele é o profissional, por mais que eu veja de outra forma, é ele que vai decidir. Esse respeito, né? Sim. Isso mantém, né, Ana? Sim, tem que ter. Eu acho que em tudo, né? Acho que Em respeito tudo, é fundamental em tudo. para todo relacionamento. Aceitar uma opinião diversa, né? Não tem certo e errado, né? Não tem. Gente, olha só que maravilha. Essa grande empresária, nós também temos a honra e o orgulho, né, Karen? Sim. De tê-la conosco no nosso clube Confraria. E, Ana, eu quero te fazer uma pergunta. Assim, na tua vida empresarial, o que você diria assim que mais mudou e que você, após você estar junto conosco nesse clube? Muda muita coisa. Que eu falei no começo, eu sou uma pessoa muito clínica, né? Então, eu sou no mocho ali, sentada ali. E a gente não tem muito a visão empresarial. Quando eu comecei a mexer com a Invisalign, a Invisalign traz muito isso. Ela traz muito, ela nos ajuda, nos impulsiona muito a busca, né? Tanto da parte da profissão ali, mas também dessa outra parte. E com essa visão que a Invisalign me deu, eu fui procurar a confraria. E o que a confraria me deu? Me deu... eu falo que eu fui abraçada mesmo, a sensação que a gente tem. Pelo seguinte, por quê? Porque lá você encontra profissionais, né, mulheres, com as mesmas dores. E todas querendo ajudar umas às outras, né? Uma querendo levantar a coroa da outra, vamos dizer assim. Não, isso também acontece comigo, vamos pensar juntas, vamos nos ajudar para ver o que a gente pode fazer, vamos... Então, dar as mãos umas para as outras e ter com quem você desabafar aquele problema, que às vezes a gente no mundinho da gente, a gente acha que é só com a gente que acontece, né? E quando você abre, você vai para ali, você descobre que todo mundo tem, né, aqueles tipos de problemas e que você... Quando a gente conversa, parece que a mente expande. Sim. E aí você começa a ter várias insights. Então, isso foi uma de primeira. Depois, no clube mesmo, o que eu acho muito interessante, que a gente começou a ter algumas palestras, algumas coisas assim, que também foram muito úteis para me colocar e me posicionar em organizações que às vezes eu não fazia, empresariais. Então, reorganizar a rotina do consultório, reorganizar determinadas coisas que eu consegui aprender com o clube, com essas reuniões que a gente tem, com essas palestras, né? Então, a gente está sempre ali tentando uma mostrar para a outra, uma ajudar a outra, mas também tem essas palestras que eu acho que são bem valiosas para a gente evoluir. Então, eu acho assim, me abriu, eu acho que eu era dentista só. E aí eu passei a ser empresária. Eu acho que maravilha. Olha só que feedback maravilhoso, não é? E é aquela questão, aquela frase que a gente fala sempre, né? Sozinha, nós vamos longe, mas juntas nós somos imparáveis. Olha só que maravilha. É muito bom, né, ouvir esse seu feedback, não é, Karen? Muito, Ana. É uma mistura de ganho profissional, de ganho pessoal, né? A gente se apoia. Isso. Né? Nós somos apaixonadas pelo resultado nosso, porque é uma troca, né? Nossa. É isso que você falou mesmo. Igual eu disse, a gente é muito do mocho. Sou casada com dentista. Então, a nossa vida se resumia consultório, casa. E aí abriu tanto a parte de você também ter alguém para desabafar, uma amizade, uma coisa, mas também essa pessoa ter uma visão empresarial que te passa, que te ajuda a evoluir, a crescer, né? E a Fran sabe disso, que o Leonardo já falou para ela mesmo, né, Fran? Sim. Que carta branca. Que eu falei assim, ele falou assim, não, você tem que continuar, você tem que fazer parte, porque às vezes muitos maridos ou muitas pessoas, mas você vai de novo para isso, você vai fazer isso, você vai, né? Você sai um pouco daquele todo dia dentro de casa, ainda mais eu que era completamente casa, consultório. Mas ele achou que, assim, a evolução foi muito boa, né? E ele gosta do ambiente, ele gosta, né? Ele acha que me trouxe uma visão
diferenciada. Então, ele me apoia muito nisso. Já falou isso para você várias vezes. Falou. Né? Foi muito gratificante. No dia que eu estava lá na clínica deles, e ele falou que, assim, que é maravilhoso de ver a doutora Ana frequentar esse ambiente que é o nosso grupo, né? Que realmente é de empresárias, mulheres, como a Ana disse, eu gosto de falar sempre sobre isso, de mulheres que levantam a coroa uma da outra. Exato. Né, Karen? Perfeito, Ana. A gente fica muito feliz de ver essa troca, né? O objetivo de todas é isso, é um desenvolvimento também profissional, que nem você falou, né? Das nossas reuniões, de palestras. Sim, Uma coisa legal que é bom a gente destacar é que cada um na sua área, né? Nos nichos, segmentos que cada uma tem, como ela é especialista, além de instruções, informações de segmentos que a gente não tem, a gente tem uma troca constante. Por exemplo, você na parte de odontologia, né? A gente aprende um pouquinho de cada área, né? Isso. Então, quando você encosta para conversar com uma pessoa, ela é especialista. Então, você aprende aquilo. E é um ganho também, porque além da especialidade, você odontologia e empresária. Então, você tem experiência de empresária. A Fran na parte, né, de empreendedorismo, de empresária. Então, poxa, então é legal porque essa troca ela é constante. Então, a gente está convivendo, crescendo. Por isso que é uma parceria. Né, é porque, como você disse, às vezes numa conversa, você sabe um pouquinho. Aí outro dia você senta com aquela pessoa, você conversa, nossa, você faz isso. Ai, você descobre mais uma coisa, você descobre mais um ponto, você descobre mais uma coisa que você não sabia. Igual, né, eu trato seu filho e tudo, e agora eu falando aqui pra vocês, você falou, nossa, eu não liguei nessa tecnologia, nessa ideia. Então, sempre que a gente conversa, a gente vai ter algo para falar, algo a mais. Sim. Porque não tem como você falar tudo que você faz e tudo que você realiza em alguns minutos de conversa, né? E tem coisas que às vezes nem dá tempo e nem aparece na conversa, né? Essa semana, posso contar um? Claro. Essa semana eu atendi um paciente e eu olho muito o paciente como um todo, tá? Quando eu olho a boca, eu já sei alguns detalhes de coluna, de postura, porque pelo o alinhamento do dente. Sim. E as pessoas acham que não tem muito a ver, e tem tudo a ver, né? A coluna com a posição do dente. E aí eu orientei, falei com os pais, falei, olha, a posição da coluna tá errada. Vocês conseguem perceber? E os pais nunca tinham percebido, e na hora que eu mostrei, eles falaram assim, sim, tô vendo. Né? Eu falei, então, vamos encaminhar para um ortopedista e tal. Então, esse olhar, além do dente, além da boca, que eu acho que é o nosso diferencial, entendeu? A gente sempre olha. O Leonardo, há pouco tempo atrás, né, tem um caso de um paciente que ele chegou muito tártaro na boca, ele removeu os tártaros e tal, ele virou para ele e falou assim, olha, você está tendo isso muito rápido, você veio a primeira vez e voltou 4 meses depois com muito tártaro, isso é uma tendência, então isso também pode estar na vesícula, nos rins, porque esse tártaro que forma é o mesmo tártaro, explicou para ele, tal. Aquele final de semana ele teve dor de rim, era pedra nos rins. Aí ele chegou pro Leonardo e falou assim, pra que você foi falar? Ele falou assim, não, eu fui te falar que era pra você beber mais água, eu fui te orientar pra você já pensar, porque é algo que pode acontecer, né? Olha. Ele falou assim, eu vou ter que fazer cirurgia e tal. Então, assim, a gente olha além. Ele foi falar, ele podia ter tirado o tártaro e não falar nada, mas ele quis orientar uma coisa a mais. Então, a gente tem sempre essa visão e essa ideia. Ô, Ana, e falando ainda do nosso grupo, né, de empresárias, que assim, é como você disse, às vezes não dá tempo de fazer tudo, né, de assim, conversar com todas em apenas um café ou uma reunião de negócios, mas assim, fala um pouquinho. As pessoas às vezes falam assim, mas vale a pena? Vale a pena estar dentro do Clube Confraria? Fale. Para você, além assim de tudo que você já falou, falando sobre faturamento, compensa para você? Sim, claro que compensa. Eu acho que se você adquiriu maior facilidade de coordenar essa parte porque não é só a reunião ali. Eu acho que a gente se ajuda no sentido de rede social, a gente se ajuda no sentido de indicação. Sim. Uma coisa é você ler lá,
Ah, doutora, tá, vou ou não vou? Outra coisa é a Fran chegar para você e falar assim, doutora Ana, eu já fui, ela é boa, tal. É diferente, Sim. porque você está indicando algo que você já foi, você já fez. Então, quando você vai ali no clube, você dispõe a essas pessoas a irem te conhecerem, a verem o seu trabalho e depois disso te indicarem. Né? Então, eu acho que isso faz um diferencial, porque você está sendo indicada por alguém que te conhece. Por isso que a gente até faz nossas reuniões, né, semanais, né, Karen? Para exatamente a gente ter conhecimento, conhecer mais a fundo o negócio de cada uma. É sobre esse network poderoso que às vezes as pessoas falam, não compensa sair de casa para mais uma reunião. Gente, a cada reunião tem uma novidade. Sim. Né? E você acaba adquirindo muito mais conhecimento. Então, isso é super necessário. Hoje, no mundo dos negócios, se não tem network, não tem nada. E aí é isso que a Karen falou aqui também. Ela falou assim, nessas reuniões onde cada um apresenta o seu trabalho, você aprende. Com certeza. Gente, e aprender, para mim, assim, você tira insights. Porque, às vezes, mesmo que o trabalho é da outra, o escritório ou a loja, ou não sei o quê, ela vai contar uma história. Isso. Ela vai contar uma história dela, ela vai contar uma coisa dela. E tudo isso é insight para você usar, para você ter nas suas próprias empresas. Então, eu acho que a gente aprende o tempo todo. E aprendizado não pode dizer que é ruim nunca. Com certeza. Então, você que também quer aprender muito, assim como a doutora Ana falou, não deixem de nos procurar. Venham fazer parte desse universo Clube Confraria. Não deixem de assistir essas informações maravilhosas de empresária, de odontologia, de mãe, né? Isso. Esquecemos de falar de mãe, de esposa, de mulheres. De mulheres que uma que se ajuda a ajudam. outra e uma levanta, né, Fran? A coroa uma da outra sempre. E como levantamos a coroa uma da outra, quero levantar a coroa dessa mulher maravilhosa e parceira que faz parte do nosso universo Clube Confraria, a nossa querida Vanessa Grise, da Solari Móveis e Decorações, que está sempre ambientando esse espaço maravilhoso para nos receber sempre com muito amor. Vanessa William, da Solari, muito obrigada por mais essa ambientação. Muito obrigada. E hoje, olha... Muito conforto. Isso. A gente falou na primeira vez, além de beleza, é muito conforto que eles trazem para a gente. Muito obrigada. Com certeza. Então, conforto e qualidade, vocês já sabem, na Solari Móveis e Decorações. Quero agradecer a maravilhosa doutora Ana Junqueira pela participação nesse episódio maravilhoso. Obrigada, Karen, pela sua parceria. Obrigada ao Grupo Mais Expressão. E é sempre um prazer recebê-los para nos assistir. Então, não deixem de assistir o nosso próximo episódio.